Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição de número 7, que vai trazer o título relacionado com o culto, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso resumo aqui estará baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26 ao versículo de número 32. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode clicar aí, onde está de vermelho aí, para fazer inscrição. Toda vez que nós postamos aqui uma mensagem, um estudo, o YouTube te notifica e você pode aí estar assistindo, você pode aí estar participando desses estudos bíblicos que nós estamos postando. E também todas as aulas que nós gravamos, elas ficam disponíveis. Você pode, caso tenha perdido alguma aula, estar revendo esses estudos. Então, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós vamos tratar a respeito do culto pentecostal. Embora o culto ele é único, mas alguns estudiosos, alguns teólogos, ele estabelece o culto tradicional, o culto pentecostal. Nós não vamos encontrar essas nomenclaturas na Bíblia, apenas o culto. E para falar de culto, nós temos o que entender o que é um culto. Hoje nós temos um conceito errado a respeito dessa palavra. Essa palavra culto, ela vem do hebraico avodá e do grego latreia. Essas duas palavras estão relacionadas com um serviço de adoração. E quando nós falamos de culto, culto vai muito mais além do que você está em um templo, em uma denominação, ali adorando, servindo a Deus. Culto representa um estilo de vida. É aquilo que eu sou. Nós somos criados para sermos adoradores, para adorarmos a Deus. Então a minha vida, ela revela quem eu sou, quem eu sirvo. Então está relacionada com o serviço que eu presto a Deus. Então isso é culto. No nosso textuário, quando Jesus encontra com a samaritana vai fazer aquela pergunta a Jesus, né? Nossos pais adoraram aqui no monte, mas os judeus adoram lá em Jerusalém. Ela vai estar perguntando em relação ao culto, ao local. E Jesus vai deixar bem claro que o culto, ele não está preso a uma localidade. O culto é um estilo de vida que todos aqueles que foram chamados para seguir a Cristo precisa refletir o caráter de Cristo na sua vida, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Então eu cultuo a Deus na minha casa, eu cultuo a Deus aonde eu trabalho, eu cultuo a Deus
me locomovendo para ir num banco, para ir a uma localidade. Então o culto é um estilo de vida. E Jesus vai responder isso para a samaritana, que a hora é, e essa hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração, ela é em todo tempo, em todo lugar. Nós temos que estar vivendo uma vida que venha glorificar a Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. Porque nós somos separados para Ele, consagrados para ser dele. Logo, tudo aquilo que nós vamos fazer está relacionado com o serviço para Deus. O culto, ele é espiritual, mas é manifestado através do corpo. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo de número 12, Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto se cultua com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E nós vamos ver que o culto, ele é um culto vivo. Não é feito por mortos, mas é feito por vivos. O culto, se é feito por vivo, o culto, ele é dinâmico. O culto, ele é prático. E o culto precisa ser separado do pecado. Então, culto com bom exemplo, praticando bem, fazendo boas obras, da qual Deus vai se alegrar disso tudo. E o culto, ele é racional, com entendimento. Então o culto, ele é espiritual. Então muitas pessoas confundem a espiritualidade com religiosidade, mas a espiritualidade é um estilo de vida que nós somos chamados para vivermos uma vida segundo a verdade do Evangelho, uma vida segundo a ética do Espírito. Em relação à ética do Espírito, nós tratamos isso na aula passada. Você pode entrar ali no site, na nossa página e participar dessa aula. Então o culto, ele é um culto exclusivamente cristocêntrico, voltado para Jesus. E nós, compreendendo o sentido dessa palavra culto, nós vamos agora aqui adentrar dentro da nossa lição, onde o nosso autor, ele vai usar como base o capítulo 14, lá da primeira carta à igreja de Corinto, em relação à liturgia do culto. Embora nós não temos em nenhuma parte do Novo Testamento um sistema litúrgico, um sistema de normas, um sistema de regras relacionado ao serviço na igreja, ao culto. Há algumas orientações em relação a alguns procedimentos, mas a liturgia, ela varia de localidade, denominação, porque nós vamos ver que o Evangelho, ele é universal. E o propósito do Evangelho é levar aos homens o que há salvação, a um estilo de vida que venha agradar a Deus e a pessoa possa viver dentro da vontade do Senhor. Então, o cristianismo não tem como objetivo destruir o quê? A cultura, destruir ali a questão de princípios de um povo. Vai mudar o quê? O estilo de vida.
que venha agradar a Deus. É isso que nós temos que compreender a respeito disso. Então, o culto, embora ele seja um culto que não vem para destruir as culturas, mas nós vamos ver que ele precisa ser realizado com ordem e decência, dentro do padrão que agrada a Deus, dentro ali daquilo que as Escrituras nos mandam para que nós venhamos viver, andar nessas verdades. O culto, ele é flexível. Existem várias modalidades de culto. Porém, o culto não é rígido. O culto, por ser dinâmico, ele é flexível e ele ajusta-se dentro de cada contexto dessas modalidades. Nós temos que entender que, apesar que o culto ele seja flexível, porém tem que ter o que? Uma estrutura para que tudo possa ocorrer de uma maneira ordeira, de uma maneira ali ordenada, porque Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de ordem. Logo, as coisas precisam que obedecerem princípios. Nós vamos ver que no Antigo Testamento havia ali um contexto ali litúrgico em relação ao culto da lei, ao culto relacionado ao Antigo Testamento. Mas no Novo, os verdadeiros adoradores, eles não usam que essa questão do simbolismo da antiga aliança. Os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Só que dentro do contexto igreja, denominação, é necessário que haja o quê? Uma estrutura, haja limite nesse serviço, nessa adoração que é dada a Deus. E o culto é flexível, só que o culto ele é necessário que haja o quê? Reverência, haja respeito. Então, o ambiente do culto é um ambiente de adoração, é um ambiente de rendição ao Senhor, é um ambiente aonde nós vamos apresentar o quê? Ali, junto com a comunidade, a nossa entrega, o nosso serviço de adoração a Deus. E precisamos entender que a adoração, ela é o momento de nós estarmos conectados com Deus, de estarmos em contato pleno com Ele. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, lá no capítulo 5, ele diz: guarda o teu pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então, o que ele está trazendo aqui é que tem que haver reverência, haver respeito dentro da casa do Senhor, porque o propósito é de adoração, o propósito é de apresentar o que? O nosso louvor. E nós vamos entender que é necessário, né, que nós estejamos ali com respeito, estejamos ali com reverência a Deus, porque se a adoração é para Ele, logo nós não podemos ficar com conversas paralelas, achar que ali o local é um local para colocarmos a conversa em dia, trocarmos assuntos que antes não conversavam, não. Culto é local de adoração, local de entrega, aonde eu vou me apresentar ao meu Deus. Então nós estamos falando da localidade, embora nós entendemos que culto é o que? Um estilo de vida. É o serviço que eu presto a Deus.
Mas aqui nós estamos falando da localidade, né? Porque infelizmente hoje um dos grandes males, né, nós temos a questão aí do celular. Infelizmente em alguns lugares, né, que a gente passa, que nós vamos, ali a pessoa está pregando a palavra, fulano está no zap, ali, gente do céu, que falta de respeito para com a palavra, falta de reverência para com Deus. Então, é necessário que haja ali a liberdade, mas haja também a reverência, porque a adoração, ela é espontânea, ela parte do homem para Deus. Então ninguém é obrigado, o homem tem que adorar com espontaneidade, mas é necessário que haja o que? Respeito na hora da adoração. O centro do culto. Então nós vamos ver que todo culto, ele é cristocêntrico, está baseado em Cristo. Então, ele é o centro de todas as coisas. E quando se fala em culto, nós vamos ver que o culto está estabelecido o quê? Ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muitas vezes isso é mal compreendido, né, por alguns outros grupos, né, porque acha que não pode, bem dizer, exaltar o Espírito. Mas nós vamos ver que a própria Escritura, ela mostra ali essa questão da manifestação da Trindade em relação ao culto. Jesus, quando manda batizar, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 28, nós vamos ver que Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, o Pai, ele é adorado, o Filho é adorado, o Espírito é exaltado. E nós vamos ver também na bênção apostólica. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo número 13, Paulo, quando ele traz ali a bênção, né, nós vamos ver que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja ali com todos. Então nós vamos ver que os crentes se reúnem em nome de Jesus para adorar o que? Ao Deus Trino. E a adoração é exclusivamente a Jesus. Não se adora anjos, não se adora objeto, não se adora pessoas, não se adora personalidades, porque infelizmente hoje, né, dá mais crédito em alguns lugares aí no cantor, no pregador, do que na glorificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus disse que somente ao Pai nós devemos adorar e a Ele prestar o culto. Então o culto, ele é exclusivamente a Deus. Ele é o centro do culto. Tudo é feito para Ele, é feito por Ele. E nós não podemos fugir dessa verdade, porque somente Deus é merecedor de toda a adoração. Então o culto pentecostal, interessante quando usa essa terminologia pentecostal, porque é onde há a manifestação do Espírito e há dado que a liberdade ao Espírito Santo. Né? Embora isso acaba sendo mal compreendido por alguns, mas é onde há uma maior liberdade para que o Espírito Santo possa estar operando, atuando, manifestando ali no meio da igreja. Então, no texto que nós dissemos para vocês, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo está dizendo: que faremos, pois, irmãos? Então Paulo está falando em relação, meus irmãos, do culto. O que nós faremos durante o culto?
Então Paulo fala, quando vos ajuntais, então nós vamos ver que culto é um lugar de ajuntamento, é um lugar de comunhão, é um lugar de entrarmos ali em sintonia com os céus, mas também em comunhão com os nossos irmãos. Então todos reunidos em um só propósito, em um só objetivo, de adorar e bendizer aquele que vive, aquele que reina, aquele que é todo-poderoso, o nosso Deus, que nos amou, nos salvou e tem nos chamado para essa graça. E um dia virá nos buscar para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntar? Então não vamos nos esquecer disso. Ajuntar é estar junto, num só propósito, num só objetivo, numa só adoração, porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, e nós temos que alcançar o quê? Essa unidade, como diz o salmista lá no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Nós vamos ver a sequência do Salmo que está dizendo, aonde há esse ajuntamento, há união, há comunhão, Deus vai ordenar a bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Culto, meus irmãos, é um local aonde nós não somos espectadores, como no cinema, no teatro, que as pessoas ficam ali, caladas, mas não. Mas nós somos participantes do culto. Olha o que diz o versículo 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós. Olha só, cada um de vós. Então não somos o quê? Meros espectadores, nós somos participantes do culto. Muitos salmos vão dizer que tudo aquilo que tem fôlego devem louvar, deve adorar a Deus. Então o culto é um local aonde nós buscamos a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o Eterno, e aonde a bênção será derramada. E aqui nós vamos ver de alguns elementos, que Paulo ele trata, que faz parte da liturgia do culto. Nós vamos ver os elementos do culto. Nós vamos ver que tudo o que nós vamos fazer é necessário que se comece com oração. A oração, o falar com Deus, o clamar, o pedir, o invocar ao Eterno, ao Altíssimo. Então nós vamos ver que a liturgia sempre iniciará com oração. Antigamente, hoje já não tem, mas antigamente, quando você chegava, todo mundo chegava já na igreja e já ficava de joelho ali, aqueles que não podiam, ficavam sentados, mas orando, orando, obedecendo uma recomendação bíblica, que nós devemos orar em todo o tempo. Então se iniciava com oração, e quando chegava o tempo determinado, aí ia se tocar o sininho, todos se levantavam e ali começavam o quê? Ali os louvores, começavam ali os cânticos. Então Paulo está dizendo, quando ajunteis, então tem a oração e tem a salmos. Então salmos são os cânticos de louvores a Deus. Interessante, meus irmãos, que os cânticos, eles precisam ser inspirados na palavra. Os cânticos têm que ser bíblicos, centrados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós temos que entender que o louvor no culto, ele é para Deus. Ele não é para o homem. Porque o culto é um local de adoração. Nós vamos para apresentar a Deus o que? O nosso culto. Logo, a adoração é para Ele. Felizmente, em alguns lugares, quando chega no momento de adoração, chega no momento ali
dos cânticos, nós vamos ver que é cântico de autoajuda, querendo ajudar o homem, né? Mas nós vamos ver que a adoração ela é espontânea, ela parte do homem para Deus, mas um querendo ajudar o outro, né? Usa até uma terminologia, não, a brasa quente, pegando fogo, coloca ali na fria, ela vai pegar, não. Não é o outro que vai fazer adorar, o que vai fazer adorar é o Espírito Santo em mim. Então cada um precisa ter a sua espontaneidade. Não é um emocionalismo carnal, mas não, é espiritual. É o Espírito Santo operando em nós e nós sentimos o desejo e a presença de glorificar ao Eterno, glorificar a Deus. Então precisa de louvores. Louvores que exaltam a Deus. Louvores que traz a revelação da palavra através dos cânticos. E ele continua dizendo, tem doutrina, então todo culto precisa ter o quê? Leitura da palavra, precisa ter exposição da palavra, precisa ter ensino da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus ela renova, a palavra de Deus ela fortalece, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então a palavra ela precisa ser exposta àqueles que estão ali no templo. Porque hoje se vê muito louvorzão e palavrinha. E a palavra tem que ter o maior tempo dentro do culto, para que nós possamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O culto é necessário que haja o que? Revelação. Tem revelação. Está falando o que? Da manifestação dos dons, nesse sentido aqui da profecia. Há a revelação profética dentro do culto, onde Deus se revela através da boca dos seus profetas, ou a mensagem profética revelada por Deus, que vai falar aos corações ali dos seus filhos, daqueles que se ajuntaram ali para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. O culto tem língua, tem interpretação, tem oferta, tem apelo. Então nós vamos ver que as características de um culto pentecostal, onde há a atuação do Espírito, então nós vamos encontrar esses elementos do culto. Embora não há liturgia, mas há esses elementos que precisam serem evidentes, precisam serem ali presentes dentro do culto. A oração, porque a oração, meus irmãos, é como um ar que nós respiramos. Precisamos estar em contato com Deus em todo o tempo. Por isso que nós devemos orar sem cessar. Não podemos deixar em momento algum de perder o contato com o nosso Pai, estar conectado com Ele em todo o tempo. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Então, como se expressa a liturgia? Então, como eu disse para vocês, existe dentro do culto várias modalidades, né? Algumas diversidades de culto. Há o culto de ação de graças, há o culto da família, há o culto de oração, há o culto de ensino, né, chamado doutrina. Quando fala culto de doutrina, interessante quando Paulo fala haja doutrina, aqui não é uso costume, né? Aqui doutrina aqui está relacionado com a palavra de Deus, né? Quando tenha doutrina, tenha palavra, tenha o ensino da palavra de Deus. Então, há cultos relacionados com o ensino, né? A escola dominical, o culto de círculo de oração, e nós vamos ver que há outros trabalhos, outras atividades, né? Relacionada com criança, relacionada com
o adolescente, com os obreiros, mas sempre vai obedecer ali uma ordem. É necessário que haja a oração, haja o louvor, haja a palavra diante das reuniões da igreja. Interessante que a liturgia da igreja aqui em Corinto, nós vamos ver, meus irmãos, que havia a liberdade para que todos adorassem a Deus. Então, o momento do culto é um momento de oportunidade para todos invocarem o nome do Senhor, para todos prestarem o seu culto, porque muitos vão na igreja querendo receber, mas na igreja, na verdade, nós vamos para entregar. Não é para receber, é para entregar. Entregar o que? A nossa adoração, o nosso louvor, né? É para agradecer. Aí é claro que nós vamos pedir, nós vamos clamar, vamos invocar, mas o propósito do culto é a invocação, a adoração ao Deus eterno. E aí, diante do culto, nós vamos ver o que? O testemunho, vamos ver os cânticos individuais, o cântico congregacional, e nós vamos ver várias atividades litúrgicas que ocorrem dentro do culto, mas tudo deve ocorrer de uma maneira, meus irmãos, decente e com ordem, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o culto pentecostal, ali no capítulo 14 de Corinto, então nós vamos ver que havia a manifestação do Espírito. E hoje não é diferente. Louvamos a Deus porque o Espírito Santo, ele tem operado em nossas reuniões, tem operado ali em nossos cultos, aonde Deus tem se revelado de muitas maneiras, de muitas formas, através da palavra, através da profecia, através da revelação. Nós vamos ver Deus manifestando no meio do seu povo. Então, nós entendemos o que essa linguagem é relacionada à liberdade e referência dentro do culto pentecostal, porque é o Espírito Santo que opera em todos para edificação. Então, o Espírito Santo, ele opera para a edificação. Então, Deus não é Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de sabedoria. Então, o que nós aprendemos aqui, que nós chegamos ao final, que nós precisamos compreender que no Novo Testamento ele não estabelece um modelo para o culto. Existe o que? Cada denominação com seu aspecto litúrgico, com a sua maneira de invocar a Deus, mas esses elementos aqui precisam ser encontrados dentro do culto. O louvor, a palavra, a revelação, a manifestação dos dons, a oração, tudo isso é necessário para que verdadeiramente nós tenhamos ali um culto, né, com a manifestação do Espírito Santo. Não se esqueça, você é chamado para ser um adorador, para cultuar Deus. Culto é o seu estilo de vida, que você precisa ter em todo canto, em contato, em comunhão com o Altíssimo. Mas há o momento de nós nos reunirmos. A igreja primitiva, ela se reunia sempre ali no primeiro dia da semana para adorar, para louvar a Deus. E nós vamos ver que quando eles ajuntavam, havia salmos, havia doutrina, havia revelação, havia línguas, havia interpretação,
Então, o Espírito Santo tinha a plena liberdade, mas liberdade com responsabilidade, liberdade com decência, porque Deus não é Deus de desordem, nem Deus de confusão. Deus te abençoe, Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você gostou dessa pré-aula, deixe o seu joinha aí no nosso canal para contribuir aí com a divulgação do Evangelho de Cristo, e permitindo Deus, na próxima semana nós estaremos postando aqui um resumo da próxima aula. Fique na paz.